Bem-vindo a mais um Tax Talks, editado com a curadoria do Tax Group, onde nós tratamos temas importantes do mercado tributário. E hoje eu estou recebendo o nosso sócio Pedro Chu para falar sobre estruturação de projetos na área tributária, sobre planejamento na área tributária, que é um dos temas, né, Pedro, que está em destaque agora com a reforma tributária. Seja bem-vindo. Luiz, obrigado pelo convite. Sejam bem-vindos quem nos assiste. Sim, a gente tem aqui uma reforma tributária entrando em vigor, próximo da entrada em vigor, e um dos principais pontos que nós conseguimos identificar como sendo uma das principais caminhos de crescimento ou de oportunidades para as empresas são as operações estruturadas com ativos tributários, que nós chamamos. Ou seja, como eu consigo ter ganho financeiro sustentável, seguro, dentro da minha operação, olhando para o tributário, levando em consideração tudo que hoje ronda o mercado tributário, como saldos credores de ICMS, precatórios, ativos, ressarcimentos de PIS e COFINS, etc. E como eu construo uma estratégia financeira de médio e longo prazo em cima disso. Quer dizer, esse é um produto inovador do Tax Group, produto que o Tax Group lidera, é protagonista nesse mercado nacional, que tem por objetivo uma reengenharia financeira, é isso? É isso. O mercado tributário, querendo ou não, nos últimos tempos, ele andou muito para o lado de se repetir muito no que a gente fala de crédito tributário, né, Luiz? De recuperação de créditos e por aí vai. E nós chegamos no momento em que é necessário olhar um pouco mais à frente, um pouco mais avante, ou seja, como eu consigo conectar a estratégia tributária, que pode sim contar com, eventualmente, recuperação de ativos, mas como eu consigo conectar essa estratégia tributária no meu departamento financeiro, na minha estratégia financeira da companhia, né? E a estruturação de operações estruturadas com ativos tributários, ela justamente é uma conexão do financeiro com o fiscal, né? Um planejamento financeiro e fiscal voltado para a linha de finanças, linha de margem, linha de ganho de competitividade das companhias, né? Quer dizer, é o sonho de todo CFO entender que tipos de linhas ele pode acelerar partindo de um financiamento tributário, é isso? Exatamente, exatamente. O que hoje, quando a gente fala em operação estruturada com ativos tributários, a gente está falando, né, Luiz? A gente está falando, em primeiro lugar, já da existência hoje no mercado de saldos credores de ICMS, que podem ser utilizados para fins de engenharia financeira. A reforma tributária ela vem com algumas disposições que são muito preocupantes quando a gente fala em relação a saldos credores, então o momento presente de agora é o momento perfeito para olhar para esse tema. O que o saldo credor ele permite? Ele permite que as companhias que acumulam saldos credores de ICMS possam fazer transações, transferências desse saldo credor, de acordo com as legislações estaduais, e quem adquire esse saldo credor, por conta de razões de mercado, adquire com deságios. Então, significa dizer que eu consigo pagar o ICMS do mês, o vencendo, com um deságio proporcional àquele deságio praticado na aquisição desses saldos credores. E quando eu conecto isso com o meu financeiro, com o financeiro da companhia, eu começo a entender que eu consigo ter ganhos significativos de 3, 4, 5, 10% no pagamento de ICMS ao conectar com o saldo credor de ICMS, que é um dos ativos tributários utilizados em operações estruturadas. Sensacional. A gente estava falando aqui, até para nossa audiência saber nos bastidores, e o Pedro lançou um termo aqui que foi desenvolvido na área de inovação do Tax Group, que é o termo hedge fiscal. Como é que se faz esse swap, né, Pedro? Esse hedge fiscal com garantias numa operação como essa? Então, existem companhias, né? E hoje, o mercado tributário, que não é uma legislação tributária, é uma legislação muito complexa, né, Luiz? Então, de certa forma, existe hoje uma insegurança tributária, legislativa, jurisdicional, em relação a temas tributários. E quando a gente fala em hedge tributário, e é o hedge de proteção, não o hedge de cabeça, né? Uhum. O hedge como se fosse um hedge financeiro, nós estamos falando em fazer uma substituição de risco por algo que pode garantir a segurança. Como, por exemplo, a aquisição de ativos precatórios, por exemplo, que podem ser compensados com dívida ativa no futuro. Então, a companhia ela faz a aquisição periódica desses ativos para que, quando e se eventualmente ela sofrer algum tipo de fiscalização ou algum tipo de autuação, ela ter a possibilidade no futuro fazer a compensação desses ativos com futuras dívidas ativas. Isso traz para ela dois grandes benefícios. Primeiro, um swap de risco, ou seja, eu troco o risco
que a legislação tributária e que a fiscalização naturalmente traz para Claro. dentro do meu negócio por um hedge em cima de um ativo tributário. E o segundo benefício é, possivelmente, ainda consigo ter um aumento de eficiência ao fazer a aquisição desses ativos com deságio no mercado. Então eu compro ele por um valor inferior ao que eu utilizarei para fazer a compensação dos eventuais débitos ou tributários ou dívida ativa tributária, e ao final do período eu tenho proteção da minha operação, um hedge tributário, e em segundo lugar, um swap de risco. Eu troco o risco presente por uma cobertura futura com um ganho de margem em cima dela. Sensacional, sensacional. Eu acho que a ferramenta que se diria perfeita para um CFO inteligente, que tem por objetivo fazer uma alavancagem da companhia, né, atingir objetivos estratégicos da companhia, com construção de novas plantas, abertura de lojas, expansão de centros de distribuição, e ainda por cima ter uma eficiência fiscal e estar seguro durante uma operação totalmente estruturada. Sem dúvidas. Hoje no mercado financeiro, mercado de crédito financeiro em geral, os CFOs hoje de grandes companhias, eles já olham para operações de hedge e operações de swap naturalmente. Mas para câmbio, né? Mais para câmbio. Focado em câmbio. Com câmbio. O que não se olha, e é o que o Tex Group desenvolveu nesse processo de inovação, é a mesma operação de hedge para fins fiscais. Ou seja, como que o meu financeiro, como que o meu planejamento financeiro consegue olhar pro fiscal, trazer para dentro do fiscal um hedge, ou seja, hedgear a operação, como muitas vezes se fala no mercado, e ao mesmo tempo tendo segurança e ganho financeiro em cima Isso disso. aqui é completamente inovador, surpreendente. Eu diria, Pedro, que a gente está diante aqui de uma coisa que eu não vejo pelo menos há 5 anos em termos de avanço de inovação no mercado tributário que o Tex está lançando e está trazendo ao mercado. Quer dizer, a operação realmente é incrível. E o Brasil tem um conceito que é não ter tax clearance, né? Que é aquela certificação de limpeza fiscal. E aí, quando você traz esse conceito do hedge como uma capacidade protetora do ambiente fiscal, realmente a gente está diante aqui de algo muito novo, né? O empreendedor brasileiro, ele se acostumou a conviver com o risco. Esse é um fato. Riscos de diversas ordens. E um dos principais riscos, por falta de clareza da legislação e por falta de clareza na interpretação das normas tributárias, é o risco tributário, né? Você não sabe se em dada circunstância você vai ser cobrado por um tributo, ou se eventualmente vai poder aproveitar um benefício fiscal, ou uma oportunidade tributária, ou fazer a recuperação de algum ativo tributário, sem ser eventualmente fiscalizado ou não pela Receita. Existe uma insegurança em relação a entendimentos, a interpretações. E assim como em qualquer mercado em que existe insegurança, a gente acabou de falar do mercado de câmbio, que é um mercado, querendo ou não, ele existe uma certa insegurança, o que a gente fala da aleatoriedade, ele pode subir ou pode descer o câmbio, a mesma coisa acontece no mercado tributário. E diante dessa aleatoriedade, eu como empreendedor, você como empreendedor, os nossos clientes como sendo empreendedores, eu preciso ter meios de proteger a minha operação e não ficar exposto a riscos imprevisíveis. Que são os tributários que podem ser E imprevisíveis. são os tributários que, a partir da operação estruturada, você faz o hedge fiscal e você tem a possibilidade de não estar exposto a esses riscos. Pedro, sensacional. Só te agradecer por poder trazer em primeira mão aqui para a nossa audiência do Tex essa solução, que é uma solução ímpar, uma solução que realmente vem ganhando valor. Eu sei que mais de 20 clientes do Tex Group já estão operando, né, com esse produto. O Tex tem essa característica, né, de qualidade dos seus produtos, de testagem dos seus produtos exaustiva antes de distribuir na nossa rede de mais de 250 escritórios no Brasil. Então, parabéns pela construção e fico muito feliz por essa novidade. Eu que agradeço, Luiz. É uma satisfação trazer para o público que nos assiste essa possibilidade. Hoje, expansão de empresa, financiamento de atividades, etc., é necessário olhar para o tributário para isso, né? E essa solução parece que traz para o nosso cliente, para o empreendedor brasileiro, para aquele que se preocupa com questões tributárias, para aquele que quer financiar suas operações muitas vezes em cima de estratégias tributárias, traz a segurança necessária para a sua expansão e para o grande competitividade do mercado. Muito bom. Obrigado pela participação e até a próxima.